O primeiro contra, e para mim um dos principais que esse modelo tem, é que ele utiliza um cabo USB para estar conectando no computador. Mas como é que é? O Quadcast S realmente é um dos melhores microfones atualmente para você estar utilizando, seja para gravar vídeos, fazer lives, ou até mesmo fazer gravações de áudios avulsas que você queira fazer no seu dia a dia. Antes de chegar essa belezinha aqui, eu tinha até um BM800 que foi muito famoso no mercado por muito tempo. Talvez você até tenha um dele aí na sua casa até hoje. Só que ele tinha um problema muito grande, que era em relação ao fio dele. E realmente, a cada vez que você tocava no fio do BM800, ele dava um problema. Nesse aqui, incrivelmente, isso nunca acontece. Quando você vê aqui o Quadcast S ligado, essa luz dele fica aparecendo. Se eu aperto aqui em cima, ela desliga. Se eu aperto de novo, ela liga. Acontece que se eu mexer nesse cabo, ele em nenhum momento vai desligar o microfone, e isso para mim é um grande pró desse modelo e realmente mantém ele como um dos top do mercado. Independente do local que você mexa o cabo, ele nunca vai desligar, o que realmente mostra aí que a marca teve um cuidado muito grande na hora da construção. Só que o problema que existe nessa questão do cabo USB é que a maior parte dos notebooks hoje em dia estão vindo só com duas entradas USB. Então, se você costuma utilizar aquela adaptação com teclado e mouse, onde você também utiliza uma entrada USB, vai começar a dar problema, porque se você estiver fazendo uma live, você vai usar o webcam, o microfone e também o mouse e o teclado. Então não tem como você ter 3 entradas USB à disposição. E nesse caso, alguém vai ter que ficar de fora. Inclusive eu passo isso todas as vezes que eu vou fazer reunião. Eu tenho que desconectar meu teclado e meu mouse para poder funcionar esse microfone e a webcam. Mas se esse não for o seu caso, então esse contra não faz tanto sentido assim. Mas para mim aqui eu acabo sentindo um pouco. E o mais interessante que me chamou a atenção é que esse modelo, quando eu conectei ele no notebook, já foi plug and play. Literalmente ele já reconheceu totalmente o modelo, sabia que ele era um microfone que ia estar conectado certinho no local e trouxe uma qualidade incrivelmente maravilhosa depois que eu comecei a utilizar. Ô produção, você percebeu que ele tem mais de 1 palmo de altura quando eu coloco aqui? E a minha mão não é pequena não, pô. E o segundo contra que ninguém fala que o Quadcast S também carrega consigo é o seu cabo gigantesco de 3 metros de comprimento. Para ser bem sincero, como é que você vai utilizar isso aqui? Eu fico até pensando, será que é um ferro de passar ou é um microfone mesmo que eu estou utilizando no dia a dia? E principalmente porque isso aqui não é um equipamento que você vai ficar carregando para lá e para cá. Na verdade, você costuma só deixar ele parado, né? Conecta no local que tem que conectar e aí acaba que tudo isso aqui vira sobra. Para contornar esse problema, eu tive que colocar esse Durex aqui, ó, para segurar um pouco os fios e utilizar somente o comprimento necessário, né, para estar fazendo ali o uso diário. Mas tirando isso, o cabo ele é excelente, ele encaixa muito bem aqui no modelo. Se você de repente acabar batendo nele, dando um tapa, sei lá o que você quiser fazer no seu dia a dia aí, ele não vai dar problema. Ele em nenhum momento desconecta. Se eu virar de ponta cabeça assim, ele não desliga. Do contrário, se ele realmente tivesse com algum problema, na hora que você encostasse aqui, ele já ia desligar. Mas realmente essa conexão é muito firme e por ser USB-C dentro do Quadcast S, ela é realmente muito veloz. Mas para ser bem sincero, depois que eu acabei enrolando ele aqui com esse Durex, ele até anda solto aqui, não sei se dá para você ver certinho. Eu realmente coloquei ele do avesso e coloquei um por cima, né? Então ele acaba não colando dentro dos fios, ele só fica andando. Depois que eu fiz isso, não deu problema nenhum e até deixou um pouco mais organizada a minha mesa. E por fim, o terceiro contra do modelo, aí realmente é o preço. É alto mesmo, o negócio parece uma facada. Pagar R$850 no microfone para quem não está acostumado, realmente é um impacto muito grande. Ô produção, já põe aqui na descrição aqui os links pro pessoal dar uma olhada depois, se deu uma baixada, vai que entrou em promoção aí. Eu tô falando só o preço que eu paguei aqui, né? Fechou? Tamo junto, hein? Obrigado. Mas pra ser bem sincero, depois que você paga ele todinho, nossa, cara, mas é muita alegria. Na hora que ele chega em casa, que você conecta ele, ele funciona muito bem mesmo. Mas tirando isso, o design do produto ele é muito bonito. A HyperX realmente trouxe um produto ao mercado que chama atenção e moderniza qualquer ambiente. Inclusive, tem até uma coisa interessante. Se você notar quem faz stream com esse modelo, ou até mesmo vídeos no YouTube, eles nunca escondem o modelo para deixar lá num cantinho separado. Na verdade, eles sempre trazem a amostra, deixam no cantinho dele aqui e ele vira parte do cenário. Se você for utilizar ele para reuniões, gravar vídeos ou até de repente ali uma live de vez em quando, cara, vale muito a pena. Eu sinceramente gosto de utilizar ele numa altura maior, mais ou menos aqui assim. E aí depende, né? Ou você tem algum suporte como um braço para estar segurando ele nessa altura, ou você acaba realmente colocando uns livros aqui embaixo e ele realmente fica numa altura muito interessante para você falar na direção dele aqui. Inclusive, eu não sei como é que tá essa brincadeira da produção por aí, mas aqui eu tô gravando com um lapela, aqui pequenininho, né? E também com esse aqui, que é o Quadcast S. Se você dá uma olhada, se eu começo a falar aqui
Olhando para o Quadcast S, ele tem uma qualidade mais rebuscada, uma voz mais aveludada, realmente traz ali uma voz com um pouco mais de cuidado. Já se eu falo um pouco mais direto aqui no microfone de lapela, ele sim tem uma boa captação também, mas ele não tem um direcionamento assim como o Quadcast S tem. Então, independente do barulho que estiver passando, se for lá na rua, se for de repente lá, sei lá, qualquer outro cômodo que tiver aqui do escritório, realmente vai ter uma diferença ali. Você vai acabar puxando muito mais áudio para sua captação e acaba sendo um problema. Ambos são muito bons, tanto o lapela como esse aqui. Mas é claro, cada um tem o seu uso adequado. E para você, se você estiver pensando em pegar um lapela, eu vou acabar até deixando esse link aqui na descrição e aí você consegue checar aí qual que faz mais sentido para você. Inclusive, é até legal de falar, esse lapela aqui, eu só utilizo ele para fazer essa gravação aqui que eu tô falando com você. Isso aqui me ajuda para estar fazendo diversas coisas. Reuniões, eu faço com ele. Gravar vídeo dark no YouTube, eu gravo com ele. Tem que mandar um áudio no WhatsApp, com ele também. De repente, você precisa gravar um tutorial rápido ali para alguém, com ele também. Então, ele realmente está no meu dia a dia e eu utilizo ele muito, faz muito sentido mesmo. Ele realmente é muito completo para estar fazendo diversas coisas. Outra coisa interessante desse modelo é que ele tem 4 formas dedicadas de uso e para mim isso faz muita diferença. Não necessariamente porque eu uso elas, mas sim porque realmente elas trazem mais versatilidade caso você queira fazer alguma coisa diferente da sua vida. Aqui atrás você conta com 4 modos para estar alterando o tipo de microfone que você quer para o seu momento. E é legal que a gente consegue conferir se ele está trocando mesmo quando a gente olha aqui no software dedicado que o microfone conta na internet. O cardioide, ele é o principal para streamers. Aqui atrás, quando você coloca ele realmente grava só a parte frontal, como se você estivesse olhando para ele e ele estivesse olhando para você. E realmente traz ali mais facilidade de captação, só que não é 100% ali. Vamos falar que dá uns 93%. E se tiver algum cachorro latindo lá no fundo, de repente, da altura desse cachorro, pode ser que acabe pegando aí um pouquinho do áudio, mas é pouquíssimo, porque ele já meio que parece ter um filtro ali já interno e realmente já faz muito do trabalho de trazer um áudio de qualidade, sem você precisar estar adicionando filtros aí no OBS ou em algum dispositivo de captação que você utiliza por aí. Já quando a gente habilita o modo estéreo, a gente tem um modo diferente de gravação. Aí é mais para quem gosta de fazer aquele ASMR, aquelas lives diferentes ou coisas do tipo, às vezes até gravar uma música, né? Depende do seu uso de verdade, mas é quando você consegue falar nas laterais do microfone e ele vai pegando exatamente o lado correto também do seu fone de ouvido quando você está escutando. Essa parte da gravação você vai entender melhor se você tiver com os fones de ouvido. Aí você vai ver eu passando de um lado para o outro, mas já dá para entender que ele realmente é bem completo nessa parte também. Além disso, você também conta com um modo bidirecional, que é mais interessante quando você está ali fazendo alguma entrevista. Imagina que eu estou numa mesa aqui de um lado, tem uma pessoa aí do outro, imagina que você está falando comigo, ele consegue captar tanto você quanto a mim de forma muito clara, o que transforma de fato uma versatilidade muito maior, caso você queira utilizar aí para coisas diferentes no seu dia a dia. E por fim, a gente tem o modo omnidirecional, que ele capta tudo mesmo do ambiente. Para ser bem sincero, eu não utilizo ele, realmente não faz sentido para o meu dia a dia, mas caso você prefira essa utilização, ele praticamente vira um lapela, né? Que ele pega de tudo, mas de repente faria sentido se você estivesse numa mesa de um podcast grande e aí colocasse ele lá no meio para estar captando. E o bom dele é que aqui você não precisa colocar aquele filtro de pop logo na frente aqui, né? Porque realmente ele já tem esse filtro interno acoplado. Então não precisa você ficar se preocupando com qualidade de entrada. É uma coisa bem mais simples e bem mais fácil e otimizada para o seu uso no dia a dia. Mas para ser bem sincero, eu não utilizo todas essas funções aqui não. Na verdade, a principal que eu utilizo é aquela que eu mostrei para vocês, onde ela pega o som frontal, mas isso traz uma versatilidade maior. Afinal, imagina que amanhã eu queira abrir um podcast por aí, o negócio tá virando febre em tudo quanto é canto. De repente, se eu quiser trazer uma pessoa para colocar do outro lado da mesa, fica um pouco mais fácil, eu só colocar ele aqui no meio e aí a gente já tá conversando, a gente não precisa ficar investindo em equipamentos aí muito mais potentes logo de início. Então traz sim uma versatilidade muito maior a depender do que você quiser fazer no futuro. Outro ponto também, talvez você já tenha percebido, é que ele troca essas cores aqui toda hora. Realmente é bem diferente e para ser bem sincero, por ser tão fluido, eu quase não percebo. Só se eu ficar olhando para ele realmente fixadamente assim, aí eu noto que tá passando. E você pode estar trocando tranquilamente as cores que vão aparecer, até os tons quais serão utilizados lá dentro do software que eu mostrei agora há pouco. Inclusive até a sequência
você consegue dar uma mexida. Mas espera lá que tem uma coisa muito importante que tem que te falar. Se você for utilizar ele para gravar músicas, por exemplo, um violão ou até uma banda aí, dependendo do que você tiver, aí ele pode dar um probleminha. Ele é sim muito bom para fazer essa captação, porém a captação dele, ela é feita em 16 bits e não em 24, como seria ideal para uma pessoa ultra profissional, né, que tem estúdio e tudo mais. E aí acaba realmente limitando um pouco da produção, mas para ser bem sincero, é um uso muito específico. Para 99,9% das pessoas, realmente isso não vai fazer mudança nenhuma e você vai ter um microfone aí de altíssima qualidade dentro de casa. E para finalizar, o que eu mais gosto disso aqui é o tamanho dessa caixa aqui, né? Eu gosto de estar guardando essas caixas aqui em casa, para mim é quase como se fosse um troféu. Mas se você quiser dar até um presente de Natal, colocar aqui dentro alguma outra coisa aí, serve também. Só não é o uso mais ideal para um negócio tão bonito desse, né? Aqui dentro, além do microfone com suporte, a gente também recebe aqui o cabo USB e um adaptador, caso você não queira utilizar esse suporte, mas queira utilizar ele dentro de algum braço. Aí realmente você consegue instalar também tranquilamente, não tem segredo nenhum. E aí depois que você abriu ele, conectou aqui tudo certinho, colocou o cabo USB dele e conectou no seu notebook ou computador, é só utilizar, não tem segredo nenhum. O negócio funciona muito bem. Vou até trocar para ele aqui de novo, ó. Alô, som, 1, 2, 3, som. O negócio é bom demais, vamos ser sinceros. Mas é isso, não tem muito o que falar do Quadcast, ele realmente é uma máquina muito boa, um aparelho essencial para estar utilizando no dia a dia. Se você tiver alguma dúvida específica dele, coloca aqui embaixo, realmente vou estar aqui disposto a responder todos os comentários e vou estar bem aqui feliz em te ajudar. Acabou sendo aqui uma review mais curta, né, do que o normal, mas realmente é porque o modelo já fala por si só. É uma coisa fenomenal, já estou com ele há 6 meses esse microfone aqui e nunca me deixou na mão, nunca. Isso aqui é maravilhoso mesmo.